Fala pessoal, mais um podcast aqui da Live Better Me. Nós estamos falando com pessoas que eu considero que encontraram seu lugar no mundo. E hoje é bem especial porque minha esposa, ela é um exemplo para mim, ela é uma inspiração. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história dela e de como ela encontrou o lugar dela no mundo. Ela é professora universitária da Universidade de Nevada, Las Vegas. Ela é pesquisadora. Sua formação acadêmica foi em enfermagem. E a gente vai cortar aqui para ela. Vamos cortar para ela aqui. Pronto. O nome dela é Clariana. Vamos conversar com ela aqui hoje. Tudo bem, linda? Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite de participar do podcast da Live Better Me. É uma honra, é uma honra. Obrigado por você ter aceitado, né? Vamos começar aí sobre a sua vida na enfermagem, né? O que te levou a escolher enfermagem como profissão? É uma pergunta bem interessante, eu sempre faço essa reflexão, né? Porque a maioria das pessoas, né, fala que desde pequena tinha um sonho, desde pequena queria trabalhar em alguma área. E eu me lembro claramente, assim, das imagens, né, que me levaram a escolher essa profissão. Isso é muito relacionado ao meu avô. O meu avô, por parte de mãe, ele teve um câncer de intestino quando eu tinha aproximadamente 7 para 8 anos. Sim. E durante esse tempo, né, ele ficou com uma incisão, né, um corte muito profundo na barriga, e iam enfermeiras lá fazer as trocas do curativo. Você tinha E eu quantos espiava anos? pela janela. Eu acho que eu deveria ter de 7 para 8 anos, eu não me Sim. lembro exatamente. E eu me lembro de espiar pela janela e ver as enfermeiras cuidando dele, né, todo cuidado, pessoas muito amorosas. E eu pensei, nossa, eu quero fazer isso, é isso que eu gostaria de fazer. Eu sempre tive uma inclinação para as áreas biológicas, né? Desde pequena, sempre gostei de ler coisas mais voltadas à biologia, Sim. à saúde humana. Mas nesse momento, assim, eu falei, nossa, eu quero fazer exatamente o que elas estão fazendo, né? Que elas cuidar do meu avô e cuidar com tanto amor e trocar o curativo, eu achei aquilo o máximo. Sim, até lembrou a nossa amiga em comum, a Silvia, né? Que ela falou que a enfermagem é a arte do cuidado, né? Ela falou. E aí, então essa experiência marcante desde cedo, assim, aquele carinho no vô, já meio que trouxe um direcionamento e, né, já trouxe trouxe uma impressão positiva, né, sobre a profissão da enfermagem. E, bom, e aí como foi, né? Você com 7 anos e eu sei que quando a gente tem 7 anos, nessa idade bem novinha, a gente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e vai mudando, né, na fase da adolescência. Você teve altos e baixos, né, na sua escolha, você flertou com outras profissões ao longo desse período, ou sempre foi enfermagem? Então, né, dentro da enfermagem, dentro da área da saúde, né, a gente tem tantas áreas e uma delas é a medicina. Sim. Então, eu sempre ficava, né, pensando, pô, será que eu faço medicina, né? Durante um bom tempo, eu decidi que eu iria fazer medicina ao invés de enfermagem. Mas é engraçado, assim, sempre as imagens, as experiências que eu passava, que eram relacionadas, né, a essa experiência com meu avô, depois a questão, né, sei lá, toda vez que eu ia fazer vacinação no posto de saúde, Ixi, eu... nosso áudio cortou aqui. Tá me escutando? Tivemos um problema técnico aqui. E aí, você estava falando das imagens, sempre você estava flertando com medicina, mas vira e mexe você estava se vendo, né? A enfermagem tinha um apelo para você. Exato. E aí, é claro, né, tem a questão da família, as pessoas, né, sempre motivando a fazer medicina, né, uma profissão muito glamurosa. E aí eu fui movendo nessa direção até o terceiro ano. No Sim. terceiro ano, eu conheci Terceiro uma ano você diz o quê? colega Ensino médio. do ensino médio, Sim, terminando, né, a escola. sim, sim. Aí eu tinha uma colega e essa colega, ela queria fazer enfermagem e a mãe dela era professora da Universidade Federal de Pelotas. E eu me lembro dela contando com tanto amor, né, explicando também os motivos, né,
dela escolher a enfermagem. E engraçado, eu me identifiquei muito com aquilo, com o que ela explicava, por que a enfermagem, né? As pessoas, elas geralmente acham que medicina, né, tem uma posição superior dentro da Sim, enfermagem, e que as pessoas que fazem enfermagem, elas queriam, na verdade, fazer medicina, sendo que são profissões totalmente diferentes, né? O sim, cuidado que o médico exerce, com o cuidado que a enfermeira exerce, são interligados, mas eles são diferentes, né? A enfermagem está bem mais presente com o paciente, a gente faz um cuidado bem mais sim, proximal com as pessoas, e eu sempre gostei dessa questão de estar perto das pessoas, de ajudar, sei lá, do cuidado. E sim, eu me lembro ela explicando essas coisas, e eu falei, nossa, mas é isso que eu quero. sim. E Le- aí eu me lembro até um dia eu tava com meu pai, e aí eu falei, né, tava já fazendo cursinho, foi bem no início, né, eu fiz um ano de cursinho, e aí eu falei, nossa, eu quero fazer enfermagem, eu não quero fazer medicina. Sim, E aí foi um alívio, assim, para mim, foi uma libertação mesmo, porque eu sim, vou fazer exatamente o que eu queria. sim. Caramba. Que você ficou carregando, né? Um tempo, ficou numa ambivalência aí, né? Talvez a pressão, faz medicina, mas o que tava no fundo, a enfermagem estava mais conectada com você, né? Sim. Ah, tá. E aí, bom, aí você decidiu fazer a faculdade de enfermagem, né? E foi difícil entrar na faculdade para você? Eu estudei bastante, né? Eu sempre fui muito dedicada e também tinha a questão que a minha mãe estava pagando o cursinho e eu Sim. sabia que ela não tinha muito condições de pagar muitos anos de cursinho. Então a pressão da limitação, né, de ter saber, né, que minha mãe está fazendo um esforço para Sim. pagar me fez além de eu ser uma pessoa dedicada, me dedicar mais ainda. É uma pressão essa época, Então, né? exato. Então eu consegui passar, né, no meu primeiro ano de vestibular, eu passei em duas universidades, as duas Oh, universidades que eu apliquei, na Universidade Federal do Rio Grande e na Universidade ó. Federal de Pelotas, e foi muito bom, assim, foi incrível, eu sei, né, eu fico imaginando para os jovens e pessoas que estão nesse momento, né, de carreira, quanto que a família influencia, né, É, e como às vezes é difícil tu tomar um passo e dizer assim, não, é isso que eu quero, porque vai ter amigos, né? Vai ter mídia, vai ter é, pessoas te dizendo o que fazer, mas a gente precisa estar muito certo, né, das nossas habilidades, do que a gente gosta de fazer, sim. porque aquilo vai ser a tua É muito responsabilidade pro resto da pessoal, né? vida. É muito Exato. pessoal, né? Uhum. Ah, E aí, então, né, minha mãe me apoiou, né, minha família me apoiou, falou, é isso, se é isso que você quer. E aí eu passei, né, né, optei para fazer na Universidade Federal do Rio Grande, né, Rio mais Grande. conhecida como FURG. Uau, uau. Que legal. E, bom, e aí você, né, se formou bom, você se motivou bastante pela essa questão do cuidado que você viu, né? Você mencionou imagens que você via também. Que imagens são essas que você mencionou, assim, que eu fiquei curioso? Essas. Não, é essa questão de, né, toda vez que eu ia fazer vacinação, eu ia no posto de saúde e tinha a nossa vizinha que era técnica de enfermagem. Eu adorava aquele ambiente. Ah, Um tá. ambiente todo branco, todo estéreo, né? Todo aquele cheiro de, sabe, de Sim. remédio. Não sei por quê, Olha. mas eu adorava aquele ambiente, eu adorava ver a minha vizinha trabalhando. Ela geralmente fazia a aplicação das vacinas, né, em mim. E eu gostava toda vez que eu entrava no hospital. Entrei poucas vezes como criança, assim, mas eu lembro, sabe, daquela imagem das pessoas chegando no hospital para trabalhar. Eu achava aquilo o máximo. Sim. Então, essas imagens que ficavam na minha cabeça. Caramba, entendi, entendi. E, bom, aí você, né, entrou, começou a faculdade e como que foi pra você? Era o que você esperava? Assim, vamos adiantando um pouco aqui na sua. Quando você começou a enfermeira, né? A ser enfermeira mesmo. Era o que você esperava? Era o que você imaginava? Muito diferente? Como que foi a sua experiência com a prática na enfermagem? Eu acho que a minha percepção, né, quando eu entrei na faculdade, era tão limitada em relação à enfermagem, né, porque a gente realmente é uma profissão que as pessoas não conhecem, né, não sabe o que faz.
E ela era tão maior, tinha tantas oportunidades, tem tantas oportunidades, tantas vertentes, né? Tantas áreas que tu pode trabalhar que eu fiquei realmente surpresa, assim. Sim. Então, assim, a enfermagem era muito mais do que eu imaginava, né? Eu imaginava essa questão do hospital, eu imaginava essa questão do posto de saúde, Só no hospital, vacinação, sim. só no hospital, exatamente. E aí, quando eu fui conhecendo meus professores, vendo o trabalho dos meus professores, eu percebi, nossa, é muito maior, né? Tem muito mais oportunidades, né, do que eu imaginava. Então, para mim, isso foi uma surpresa. Olha. Ah, que bacana. Então foi uma surpresa positiva. Uhum. E como foram os seus primeiros anos aí? Fez a faculdade? São quantos anos? São 4, 5 anos de enfermagem? Foram 6? 4 anos e meio, 4 anos e meio. Tá. sim. E como que foi sua primeira experiência profissional? Como graduada, né? Como enfermeira. Sim. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da faculdade, né? Desses Tá, 4 anos e meio, que eu acho melhor para dar uma base, né? Para tá. as pessoas entenderem o que eu resolvi fazer depois, né? Então, assim, dentro da faculdade, né? Eu tive a possibilidade de trabalhar com muitos professores e ver a profissão, né? De muitos professores, né? Dentro da área da enfermagem, tu tem não só a questão, né, do cuidado ao paciente, né? Tu tem a saúde pública, que está muito vinculada à atenção básica e políticas públicas. E tu tem, né? Tu pode trabalhar com paciente, mas também tu pode trabalhar como pesquisadora, como docente, né? Sim. E eu, no meu primeiro ano de faculdade, eu conheci uma professora, que ela era pesquisadora, a professora Silvana Sidney, e ela me apresentou a parte da pesquisa, né? Que foi algo que assim, de cara eu gostei, né? A questão Sim. de tu ser criativo, de tu fazer perguntas, né? Perguntas e hipóteses para serem respondidas, tu investigar aquilo, né? Como um detetive. Sim. Então eu comecei, né? A ir nesse lado, assim, pô, acho que isso é um negócio que eu gostaria de fazer, além, né, do cuidado com o paciente. Então, acho que foi no segundo ano que eu consegui uma bolsa de iniciação científica com ela, Olha. porque, né, estava determinada a aprender sobre isso. E aí também nesse meio tempo, eu, né, comecei a procurar oportunidades não só com ela, mas teve outros professores que me deram oportunidade dentro da saúde da criança, dentro da saúde da mulher, a professora Nalu, a professora Giane. E aí eu comecei a também encontrar minha área de cuidado, né, onde que eu queria focar, né? Então eu Aham. trabalhei né, a professora Silvana trabalhava com idoso, e aí eu comecei a me desenvolver cada vez mais essa área da pesquisa. Então Seu eu primeiro sabia, contato com pesquisa, ter uma noção, foi na faculdade mesmo. Antes disso, você não tinha noção do foi, que era uma não, pesquisa. No segundo nem ano. sabia que existia. A Ó. única coisa que eu sabia era, né, as possibilidades de fazer um mestrado, depois doutorado, mas eu nem sabia que era isso direito, né? Minha mãe sempre me falava, né? Mas eu não tinha ideia, né, do tamanho, né, o que era fazer pesquisa, enfim, que o mestrado estava vinculado à pesquisa. Aham. Então eu, né, agarrei com todas, né, com as minhas mãos, né, todas as oportunidades que eu tive na faculdade. Também eu fui muito, né, Você tava com quantos proativa de anos ir nessa fase aí? atrás. Você tinha quantos anos nessa época? Eu devia estar com uns 21, eu acho. 21. 20, Sim. por aí, uns 20 anos. Eu entrei, acho que eu estava com 18. 19, 20. Porque foi bem no início da faculdade que eu Aham. comecei a me envolver com pesquisa. Sim. E também, né, claro, a gente tem experiência hospitalar, a gente vai para o hospital, eu gostava, também queria me desenvolver nessa área de, né, de aprender, né, as habilidades da enfermeira, né, e todos os procedimentos que eu acho muito bacana, né, de fazer, de curativo, né, anamnese do paciente, todas essas coisas eu sempre gostei também, mas a pesquisa realmente foi algo que bateu muito forte no meu coração e realmente se conectou com as minhas habilidades, né? De ser criativa, né? Sim. De querer inventar moda. E como que você Então via essa eu. questão financeira da enfermagem, assim, naquela época, assim, quando você entrou? Era algo que te preocupava? Tipo, sabe? Ah, pô, será que vai dar dinheiro? Será que eu vou pagar minhas contas? Vou ser rica? O que você pensava nessa época sobre as possibilidades financeiras que a enfermagem podia te dar? Olha, eu
acho que eu não tinha muita noção, não. Acho que foi algo que eu não pesquisei muito, mas como eu sempre tive essa característica de ser uma pessoa muito para frente, né? Eu pensava que eu ia, né? Eu ia achar o meu lugar. E eu pensava também na questão de concurso público, né? Porque a minha família, né? Boa parte dos meus familiares, eles são concursados. Minha mãe é professora, né? Foi professora do Sim, estado, hoje está aposentada. Meus tios trabalham no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? No Banrisul. Então, tipo assim, a maioria dos meus familiares já tinha essa inclinação de ter né, um emprego público que não paga mal, né? Não paga super bem, mas eu sabia que ia me dar uma condição de vida estável. Então, a minha ideia, né, já, assim, por mais que eu não pensasse muito nisso, eu tinha já no coração, tá, assim que eu terminar, eu vou aplicar para algum concurso da prefeitura, né? Vou aplicar para algum concurso de algum hospital. Então, eu pensava muito nisso, né? sim, Pensava na questão de fazer o mestrado também, mas era uma coisa tão assim, né? Eu não tinha muita noção do que era. sim. Então, eu sabia, né? As pessoas falavam, eu vi alguns amigos que estavam se formando até na escola de enfermagem fazendo mestrado, mas eu não tinha muita noção do que era. Então, ao longo desses anos, assim, o que eu procurei fazer dentro da faculdade foi experienciar tudo que eu podia. Aham. Então, eu, né, consegui a bolsa de iniciação científica, eu participei de algumas bolsas de extensão, que a bolsa de extensão ela é diferente, ela tu faz eventos, faz trabalhos na comunidade ou com alguma Ah, comunidade específica. E aí, por exemplo, tu vai fazer um programa de educação para adolescentes, educação e saúde para adolescentes na escola. E aí sim, tu tem essas bolsas de extensão, né? Tu vai fazer um programa de prevenção de hipertensão arterial, sim. né? Na comunidade, né? Para verificar a pressão arterial e ver se tem algum problema. Sabe assim, algo bem Olha, a voltado mais universidade para a te ofereceu várias comunidade. bolsas, então, assim, várias oportunidades, vamos dizer assim. Ela te Sim, com certeza. A universidade tem várias oportunidades e eu fui catando elas, né? Sim. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar com a pesquisa, trabalhar com a extensão, e aí, no meio tempo, eu estava fazendo os estágios clínicos, indo para o hospital, né? Ah, Caramba. mas a pesquisa era algo, sim, que sempre ficou bem forte lá. Foi iniciando lá. E essas questões das oportunidades que você foi catando, né? Assim, alguém te incentivava, um professor te falava, sua mãe, ou você mesmo que a pessoa, né? Você viu as oportunidades, vou lá, eu quero tentar essa oportunidade aqui. Como que foi isso pra você, de buscar essas oportunidades? Então, a professora Silvana, né, que foi minha mentora durante a graduação, ela uma vez me falou, né? Uma frase que dizia assim: quem não é visto não é lembrado. Ah, a clássica. Então eu pensava assim, não adianta né, eu tenho que ir atrás, né? Se eu não me expor, não perguntar. E ela me incentivava também a falar, não, Clariana, fala com o professor, vai atrás, não tem isso, tem aquilo. E aí eu, né, fui. E assim, na verdade, as oportunidades elas estão aí, né? A gente precisa ir atrás. Na maioria das vezes as pessoas não vão publicar, né, as oportunidades assim na tua cara, ou pegar a tua mão e fazer tu, né, ir lá e se inscrever para uma bolsa de iniciação científica. Sim. Então eu sabia disso, então eu ia atrás, ia procurando, ia sabendo, ia me formando, Ah, procurava no site da universidade e na verdade a maioria das oportunidades que eu conheci foi conversando com os professores. Eu gostava de alguma matéria, eu ia lá na porta do professor, professora, você tem alguma oportunidade? Eu gosto dessa área, gostaria de fazer um estágio esse semestre contigo. Então, assim, por exemplo, a bolsa com uma das professoras que foi na área de pediatria, foi mais ou menos assim. Eu sim. conversei com ela, ela tinha essa bolsa de extensão, e aí eu trabalhei com ela durante um tempo. A outra professora também de saúde da mulher, que era a Ana Lu, que era uma professora maravilhosa também foi conversando com ela, aí fui lá e me inscrevi para ser coletadora de dados do trabalho dela. E é muito Legal. legal porque hoje eu trabalho numa área bem similar daquilo que eu fazia há,
enfim, quantos anos atrás, né? Isso Sim. deve ter sido, sei lá, 2007, né? Caramba. Então, assim, tudo isso batendo na porta dos professores e indo atrás. Assim, não sei se você lembra dos seus colegas, assim, você... Porque essa questão de oportunidades, né? Vira e mexe, você tem colegas que, não tem oportunidade, não, é, ninguém me ajuda, né? Às vezes tem pessoas que caem um pouco nessa vitimização, assim. Você viu colegas, assim, na época, que reclamando, falando que, nossa, que não tinha oportunidades, enfim, você via isso ou não? Não prestou atenção nisso? Eu acho que eu via que as pessoas eram um pouco mais, elas demoraram mais para despertar, né? Por exemplo, eu tive alguns colegas que quando eu já estava fazendo pesquisa, sei lá, mais de um ano, eles recém estavam procurando por essas oportunidades. Sim. Alguns foram começar a se envolver com iniciação científica no último ano da faculdade. Tá. Então, acabou assim, né, eu ter essa habilidade, ou essa característica, na verdade, de personalidade, né, de ir mais para frente e atrás, eu conseguia, né, as coisas, porque, né, às vezes o professor ele não vai, né, ficar catando aluno ou oferecer algo para um aluno que está desinteressado, né? Então, eu vi eles só, não que eles fossem, né, reclamassem da falta de oportunidades, mas acho que o que eu percebi na minha classe é que eles demoraram mais para ir atrás dessas oportunidades, e eu, enquanto eu já tinha começado há muito tempo, né? Sim, sim. Bom, e aí, você teve essas oportunidades, bolsas em áreas, né, de diferentes áreas, né? É, é, e como foi Bom, e aí você parece que a questão da pesquisa se destacou mais, assim, a iniciação científica, querer talvez fazer um mestrado. Como foi isso para você, assim, de ir para uma área, talvez focar um pouquinho mais na questão acadêmica? Então, agora eu vou te responder a pergunta que tu fez para eu chegar até aqui, que foi, né, depois qual profissão que eu tive, né? Qual foi a minha Sim, primeira oportunidade? é. Porque, na verdade, né, minha primeira oportunidade, quando eu me formei, foi um momento muito difícil, porque, infelizmente, as empresas elas querem dar oportunidade para pessoas que já têm alguma Tem experiência de experiência. trabalho. E a gente sabe disso, né? E eu não tinha, né? Tipo, eu tinha me desenvolvido bastante na pesquisa, mas eu fiz os estágios básicos da parte clínica, né? Eu não fui atrás de estágios extras, né, no hospital, como muitos colegas fizeram, que estavam mais focados na clínica. Aham. Só que quando eu me formei, a única oportunidade que tinha, né, naquela época era ir para o hospital, ou Sim, fazer um concurso público, né? Ou, enfim, às vezes conseguir uma vaga na atenção básica, mas eram bem limitados, né? Eu morava em Pelotas na época, né? No Rio Grande do Sul. Então, assim, não é que nem São Paulo, né? Que tem várias oportunidades. sim, Então, foi bem difícil para eu conseguir uma oportunidade. sim. Então, nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu comecei a estudar para concurso público Tá. e tentar conseguir uma vaga no hospital. E demorou, assim, uns 6 meses para eu conseguir ser chamada em algum hospital. Porque imagina, né? Todo mundo se formou, quem já tinha contato em algum hospital conseguiu Sim. uma, uma oportunidade. E eu lembro também que uma das entrevistas, né? Imagina, eu super ingênua, acabei de me formar. Aí tu vai para a entrevista de emprego, aí o pessoal pergunta: qual é o teu defeito? Aí todo mundo, né? Eu não sabia que a resposta Perfeccionista. era ansioso. Não, É ansioso ou ou perfeccionista? perfeccionista. Eu não sabia que tu podia dar essas duas respostas somente. E aí eu fui lá e abri meu coração. Falei, eu acabei de me formar, né? Eu me sinto insegura para lidar com uma equipe ainda. Geralmente as técnicas de enfermagem, elas são mais experientes, elas são mais velhas que a gente. Então eu me sinto, né, insegura. Aí meus colegas todos passaram, né, os ansiosos e perfeccionistas, e eu não fui chamada para trabalhar no hospital, né? E aí demorou até eu conseguir uma outra oportunidade, né, que foi no Hospital São Francisco de Paula, em Pelotas, que foi muito legal, né? Daí eu entrei no hospital, comecei a ver essa outra área, né, da área mais clínica. Aham. E só que nesse meio tempo eu estudava para concurso e eu queria entrar no mestrado, né? Porque Porque essa oportunidade
nesse hospital Francisco de Paula, ele era de concurso público? Não, ele não era. Não, não, Ah, não, tá. mas é uma vaga de emprego, né? Tu Tá. aplica e ele é um hospital universitário, mas não é um hospital, é um hospital ligado, né, à Universidade Católica em Pelotas. E aí eu também tinha essa coisa no coração de querer fazer o mestrado. E isso foi bem interessante, que na verdade foi uma virada de chave, assim, na minha vida e profissional, porque como eu tinha desde o primeiro ano, né, primeiro, segundo ano de faculdade, trabalhado com pesquisa, eu Aham. achei que eu estava já dentro do mestrado, né, porque se tinha uma pessoa que tinha currículo para entrar no mestrado, era eu, né, tinha ido a Sim, congresso, tinha tido experiência de iniciação científica, só que eu confiei nisso e fiquei estudando para outras coisas, não estudei muito para o mestrado. sim. E aí aconteceu que eu apliquei para o mestrado naquele ano, acho que isso deve ter sido 2010, né? Me formei em 2010, acredito que deve ter sido naquele mesmo ano, ou Sim. 2011. E quando saiu as vagas, as minhas colegas que tinham entrado depois, né, começado depois a fazer pesquisa, todas entraram, porque se dedicaram, estudaram para a prova e passaram, e eu não entrei. Caramba, Não passei em nenhum dos mestrados que eu apliquei, que era nas duas universidades, tanto em Pelotas quanto em Rio Grande. E aí nossa, me caiu a imagina. casa, né? Eu Balde de falei, água fria. meu Deus do céu, como assim eu não entrei? E aí, só que assim, nessa época eu já tinha mais fé, né? Eu já tinha Sim, mais fé, eu já, né, acreditava, né? Sempre acreditei em Deus, mas eu estava começando o meu relacionamento mesmo com Deus. Então eu sabia, assim, apesar de eu chorava, porque eu não tinha passado, sim. mas eu também lembrava que, não, mas se Deus fechou essa porta, é porque outra vai se abrir. Então eu tenho que manter a calma, né? A aplicação tem todo ano, próximo ano eu estudo, né? Para passar nessa prova. Naquele ano, nesse ano, né, nesse momento da sua vida que você encontrou uma fé talvez mais profunda, aqui, fala um pouquinho dessa fé que aconteceu com você, assim. E aí, como tá o vídeo? Se tá gostando, dá um joinha, se inscreva no nosso canal. Agora a gente quer apresentar para vocês o nosso MPP, Mapa do Propósito Profissional. É um sistema baseado em psicologia, princípios cristãos, sério, muito bom para você descobrir seu propósito profissional. É uma metodologia nossa da Live Better Me. Caso você queira saber mais, clique no link da descrição desse vídeo. Lá tem um link em que você pode acessar e conhecer mais detalhes sobre o MPP. Tá bom? Bom resto de vídeo para você. Isso, foi em 2010 para 2011, exatamente quando eu estava vivendo esse momento, né, de sair da faculdade, entrar, né, começar a trabalhar no hospital e ser negada no mestrado. E aí foi quando, né, sempre acreditei em Deus, eu sempre rezei, Aham. né, minha mãe veio de uma família católica, né, minha avó super religiosa, mas esse ano eu comecei a me aprofundar mais, né, eu acabei, né, seguindo outra linha, né, dentro do cristianismo, outra linha, né, mais protestante, agora não católica, né, e com isso vieram outras coisas, né, a questão de estudar a Bíblia, questão de orar, né, e realmente buscar um relacionamento com Deus. Então, o ponto positivo dessa fase bem difícil que eu estava vivendo, que era viver, né, eu achei que eu ia me formar, ia ter um emprego, ia Bombar, me né? mudar de casa, ia comprar um carro. Eu ficava olhando o carro, achando que eu ia comprar um carro zero. Tirei a carteira. E aí eu fiquei morando com a minha mãe, né? Tava desempregada, fiquei 6 meses, né? Depois que eu me formei desempregada, né? Tive que voltar, né? Para a cidade pequena onde minha mãe morava, Nossa, estudando para concurso público, nenhuma vaga abrindo, nenhuma oportunidade. Não passei no mestrado, então, né? sim, Isso significaria esperar mais um ano para tentar aplicar e passar. Então, foi bem difícil, assim. imagino. Então, mas eu sempre, né, na minha fé, pensava, ok, se Deus está fechando essa porta, é porque não é para ir por ela. E Caramba, aí foi isso. sim. Bom, e aí você não passou, né, no mestrado, teve aquele, achou as amigas, os colegas, né, tudo passando no mestrado, você não passando. E aí, o que que você fez? Como que foi? Como que você se reergueu desse momento de crise aí? Quais foram os próximos passos nesse momento? E se você aprendeu alguma coisa
dessa crise aí. E aí, tá gostando da entrevista? Aproveita, dá um joinha, se inscreva no nosso canal. E nesse momento, a gente quer te apresentar o nosso curso Lidando com a Crença Eu Não Sou Bom o Suficiente. É uma crença universal, muitas pessoas têm. É uma crença para quem está lidando com insegurança. É um curso para pessoas que não se sentem bons o suficientes, pessoas que não se sentem capazes, competentes, bonitas, pessoas que começam as coisas, mas não conseguem terminar. E se você quiser conhecer mais, saber mais detalhes sobre esse curso, nós colocamos o link na descrição desse vídeo que você está assistindo, tá bom? E vamos lá de volta pro vídeo. Eu acho que eu aprendi foi que nem tudo que a gente quer é o melhor para nós, né? Nem tudo que a gente acha que é ouro é o que é para nós, né? Aham. Eu, graças a Deus, eu não passei no mestrado. Porque o que aconteceu? Quando eu estava trabalhando no hospital, eu conheci um médico e ele era um senhor muito professor da Universidade Federal de Pelotas, um senhorzinho muito sábio, assim. Sim. Ele tinha, né, ele trabalhava o laboratório dele estava dentro do hospital e ele sempre ia lá checar como é que estavam, né, o trabalho dos funcionários e o que a gente precisava. E aí um dia conversando com ele perguntou o que eu gostaria de fazer. E ele falou assim: Clariana, tu já procurou saber sobre o mestrado em epidemiologia nessa área? Porque em Pelotas tem um curso muito, acho que mundialmente, eu tô para te dizer que deve ser um dos mais fortes em epidemiologia, assim, claro, tem vários cursos de epidemiologias muito bons, mas o de Pelotas é muito forte. E aí eu comecei, nossa, eu tinha escutado falar, claro, tive disciplina de epidemiologia, mas muito por cima, e eu comecei a estudar por conta própria o que era epidemiologia. Olha. E eu me apaixonei por essa área. E o mais legal foi que eu conheci meu orientador do mestrado, né? Eu acabei conhecendo ele e ele tinha acabado de entrar na FURG, né, Universidade Federal do Rio Grande, no programa Ciências da Saúde, e eles estavam desenvolvendo a área de epidemiologia. E aí ele falou: Clariana, tu não quer aplicar comigo? Eu vou abrir vaga para mestrado. E aí eu resolvi, nossa, por que não, né? Naquele ano, né, a UFPEL, que tem um curso bem forte de epidemiologia, ela abria um ano sim, ano não, e esse professor, ele tinha sido formado nesse curso. Sim. Então, assim, ele tinha um fundamento muito forte em epidemiologia e me convidou para trabalhar com ele. E aí foi que abriu toda essa nova área na minha vida, que foi os dados quantitativos, né? Foi mexer com... Se aprofundar mais na área de pesquisa, né? Isso, de pesquisa e com foco em epidemiologia. Sim. E aí foi maravilhoso, assim, né? E aí você tava, bom, que ano é isso? Você tava no hospital e aí você decidiu entrar nessa oportunidade, você teve que prestar e passar, certo? No mestrado, aí né? é o mesmo, né? Você tem que fazer uma prova, tem que fazer uma entrevista. Aí eu tava estudando, né? Devorando os livros de epidemiologia, né? Porque também quando eu pego alguma coisa para fazer, eu realmente faço. Estudando, então eu fiz a prova do mestrado, nossa, acho que eu me lembro que acho que eu fiquei em primeira posição ou segunda posição, Caramba. tanto que eu ganhei a bolsa do mestrado, né? E aí... bolsa significa o quê? Que você ia receber um salário para fazer um mestrado. Isso mesmo, receber um salário para fazer o mestrado. E não tinha muitas bolsas, né? Geralmente tinha que ficar nas melhores. Eu acredito que eu fiquei o primeiro ou o segundo no mestrado, e aí eu comecei a trabalhar com epidemiologia, né? Me aprofundar. Claro, no mestrado não tem muito tempo, não era um programa voltado para epidemiologia, mas eu comecei a estudar, a trabalhar com meu orientador, e aí foi muito legal. E aí passou rapidinho, né? Porque eu te conheci. Eu comecei o doutorado o mestrado em 2012. A gente se conheceu no final de 2012. Não, 2011 final de 2011. Ainda. A gente começou a namorar em 2012. E aí, em 2013, eu me mudei para São Paulo. Então, assim, eu fiquei rapidinho, né? Passei pelo mestrado, tanto que eu terminei o mestrado com 1 ano e meio. Geralmente as pessoas terminam em 2 anos. E aí, nesse meio tempo, né? Me mudei para São Paulo e começa a outra fase. Caramba. Não sei se tem pergunta sobre isso. E como foi pra você? Porque, né, dá pra ver um redirecionamento, né? Você entrou inicialmente por causa do cuidado, né? Do cuidado, teve até uma experiência no hospital, mas depois me parece que teve um redirecionamento muito forte para essa área de acadêmica, né? Porque geralmente quem faz mestrado, é o que eu entendo, né? Quem faz mestrado vai para um doutorado nessa área,
Lógico, deve ter a parte mais clínica, né? Mas você foi para um mestrado e doutorado mais acadêmico, né? Como foi? Me fala só como foi isso para você, né? Você sentiu abrindo mão da parte clínica, da parte do cuidado, ou você viu, não, isso daqui dá para conciliar os dois, a parte acadêmica e a arte do cuidado? Como foi isso para você? Eu sempre pensei, né, que dentro da pesquisa, tu acaba fazendo projetos de pesquisa. Então, tu não acaba se desligando totalmente, né, da parte clínica. Claro, a parte clínica hospitalar, se tu não faz pesquisa nessa área, tu vai acabar se desligando. Mas eu acabei, né, eu tive uma experiência no hospital durante essa transição e também tive uma experiência na atenção básica, que eu acabei não Sim. contando, mas foi no finalzinho ali na transição para o mestrado, eu trabalhei um tempo na atenção básica e eu gostei muito da área de saúde pública e fazer intervenções com a comunidade. Então, quando eu fui para o mestrado, eu pensava muito nessa área e nas coisas que eu tinha, né, trabalhado, tinha visto na comunidade durante o tempo que eu trabalhei na atenção básica. Então, isso também foi uma coisa, né? Eu, com a experiência clínica, indo para o hospital, indo para a atenção básica, eu percebi, né, que eu tinha, que eu gostaria de trabalhar mais com a saúde populacional, a saúde pública, e aí me direcionei minha pesquisa para isso. É claro, tu acaba se desligando sim, né? Eu gosto dessa área, mas eu acho que às vezes tu tem que escolher também, né? Tá. E para mim, naquele momento, eu teria que priorizar a pesquisa, porque é muito difícil, né, fazer mestrado, doutorado trabalhando. Sim. Ó. Bom, e aí você pulando, né? Você fez o mestrado na FURG, certo? Isso, Com aquele orientador que tinha te convidado também. E aí você veio para São Paulo, certo? Entrou sim. na USP, o doutorado, para fazer o doutorado. Foi difícil? Foi, né? Nada é fácil, né? Mas eu acho que essa é a minha característica, de novo, de ir atrás das coisas. Então, eu conversei com colegas que estavam já fazendo doutorado, né? Que é a nossa grande amiga, a Dani Castro. Então, a Dani, né, me guiou, né, me explicou como é que era o processo, me levou para conhecer a USP. Então, assim, eu sempre fui atrás, né? Eu fui atrás de uma professora que tinha uma vertente de pesquisa que eu gostaria de estudar, conversei com ela, né? Já comecei a estudar, porque já tinha aprendido do mestrado, né? Que eu precisaria estudar para passar no mestrado, no doutorado. Então, foi interessante, né? Essa questão, né? Tipo, não é só tu estudar para prova, tu precisa ter um mais, né? Um a mais. Tu precisa conhecer a universidade que tu está indo. Tu precisa conhecer o programa de pesquisa que tu está indo. O professor que te recebe, o teu orientador, ele é praticamente, a gente fala, um casamento, né? Tipo, é um relacionamento muito próximo. Aham. Então, tu precisa conhecer quem é essa pessoa. Então, tudo isso eu comecei a fazer, né, o meu homework, né, meu tema de casa, e pesquisar sobre isso. E, paralelamente, eu consegui um emprego, né, que foi que me fez mudar para São Paulo, que foi no Hospital Israelita Albert Einstein, que eu comecei a trabalhar como epidemiologista. Sim, Então, trabalhar com dados, né, colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido no mestrado. sim. Então assim, isso tudo me guiou também a tentar entrar num programa de pesquisa que fosse voltado mais para epidemiologia, conhecer quais são as disciplinas que iam, né, me treinar para ser uma melhor analista de dados, trabalhar melhor, né, com epidemiologia, estudos mais aprofundados em epidemiologia. Então, a USP, né, é uma universidade renomada, né, e foi a minha escolha. Então, teve um trabalho, né? Tu perguntou se foi Aham. difícil, né? Não, não foi fácil, assim. Tu tem que. Não é só estudar para a prova, né? Tu tem que fazer o teu trabalho de casa e ir atrás. Sim. Você diria que ir atrás das oportunidades é a sua maior habilidade, característica? O que você diria sobre isso? Com certeza. Eu acho que é ir atrás das oportunidades, não me acomodar. Eu sou muito teimosa, então quando eu acredito numa coisa, eu quero uma coisa, eu vou atrás. Até Deus fechar a porta. Se Deus não fechou a porta, se foi alguém que me disse que eu não poderia fazer, não adianta, porque quanto mais a pessoa fala que eu não posso fazer, mais eu me dedico para fazer. Caramba, Linda. Que impressionante, né? Bom, aí você fez o doutorado, né? Paralelamente trabalhando.
no Hospital Albert Einstein. E como que surgiu esse desejo de estudar fora do país? Como que surgiu isso para você? Desde a graduação, por eu sempre procurar as oportunidades, eu já sabia que o governo do Brasil, ele oferecia bolsas de intercâmbio, né? Ah, Não é essa palavra que a gente usa, mas bolsas para experiências fora do país. Então, né, teve colegas que foram para Portugal, né? Eu sabia que o mestrado não tinha muita oportunidade, mas o doutorado tinha muito, né? O que a gente chama de doutorado sanduíche no Brasil. E eu pensava assim, nossa, eu vim de uma família, né, de classe média, eu nunca tive oportunidade de viajar para fora do país, a não ser para o Uruguai, né? Acho que nem para o Paraguai eu fui. Então eu pensava assim, nossa, essa vai ser minha oportunidade de ir para fora do país, né? E eu sempre, a minha mãe me criou de uma forma, né, com asas, eu falo, porque ela sempre me incentivou a ir, a não ter medo, a fazer, a se expor. E eu pensava, nossa, essa é minha oportunidade, eu vou conseguir uma bolsa e eu vou estudar um ano fora, vai ser minha oportunidade de aprender inglês, porque eu tinha feito cursinho de inglês, mas bem pouquinho, assim, aquele, né, verbo to be, verbo to be. né, não sabia. Verbo to be. E eu não sabia, né, falar inglês, então tinha tido algumas experiências, né, na graduação. Eu fiz um cursinho, acho que deu um ano, né, minha avó carinhosamente, né, pagou o cursinho, né, para eu fazer, porque era importante também para o mestrado, doutorado, tu precisa fazer a prova de proficiência, que não é uma prova muito difícil, tu tem que ter habilidade de ler, isso eu tinha, mas de falar com certeza não tinha. E aí eu sabia dessas oportunidades, me casei contigo, que também tinha esse coração de querer, né, viajar, ter uma experiência fora, e aí, né, juntou, né, o útil ao agradável, a gente querer ir para fora do país, e eu sabia que o doutorado era o momento. Sim. Então, desde que eu entrei no doutorado, eu comecei a ver as bolsas e como eu ia fazer para ir para fora. De novo, ninguém me falou, ninguém colocou no meu colo, ninguém me guiou, foi no link e falou para clicar aqui. Na verdade, muitas pessoas desencorajavam por causa da questão do inglês. Sério? E sim, Que né? Porque que as pessoas falavam para você? que, né, tu precisa saber inglês e realmente, né, tu precisa saber inglês para fazer, né, algumas bolsas elas exigem. Hoje em dia, acho que todas as bolsas exigem a proficiência. Não tenho certeza disso, mas eu acredito que sim. E tinha outra questão, a minha orientadora da USP, ela não tinha nenhum contato fora do país. Aham. Eu acho que ela tinha alguns contatos em Portugal. E o meu desejo era ir para Inglaterra. Nosso, né? Aham. Então eu comecei por conta própria, falando, né, bem pouquinho inglês, a contatar e pedir ajuda para amigos que sabiam falar inglês. Falar nisso, muito obrigada, Matheus Ortega, Eliana Ortega, que me ajudaram a revisar. Acho que teve mais gente que me ajudou, a Marli me Sim. ajudou, mas me ajudaram a revisar, né, os e-mails, né, que eu mandava para os professores, porque eu sabia, né, que Não tinha chat de PT, né? Não era uma coisa tão simples, não, mano. Não era só colocar no Google, porque mesmo no Google, você se houvesse não, a tradução lá, não ia era ser horrível. perfeito, né? Tinha que ter alguém para Não, checar, né? Isso a gente tá tradução falando o quê? 15. 2015, né? 2015. 2015. É, Sim, sim. 2015, 16, né? Acho que 2015, É. vamos dizer. Acho que entrei em 2014 no doutorado, se eu não estou enganada. E aí eu comecei, né, a ir atrás, a mandar e-mail para os professores, porque para te fazer doutorado sanduíche, uma das coisas é ter uma carta de aprovação de um professor ou da universidade, né? Algumas universidades exigem que tu aplique para a universidade para entrar. Mas foi difícil, Não, né? e como, assim, né? Porque gera várias inseguranças, né? Você tá lá, tá fazendo doutorado numa baita universidade, a USP, mas também tem essa questão no inglês, né? Não tendo a proficiência no inglês. E o que me leva você a... Vou tentar Harvard. Vou tentar Harvard. É a universidade mais top, se não é uma das top 3 do mundo. O que te levou a ter tanta confiança a entrar na Harvard? Uhum. Essa é uma A boa buscar essa pergunta. oportunidade na Harvard, né?
Essa é uma boa pergunta, porque primeiro eu não sabia que ela era uma das melhores universidades do mundo, só para começar, né? Não tinha noção, sabia que era uma universidade boa, mas eu não sabia que era uma das melhores universidades do mundo. Mas o que aconteceu nessa época, que tem a ver com a fé também, é que eu estava muito envolvida com a questão de missões, né? Missões são, né, quando tu vai para fora do país fazer, ou fora do país não, desculpa, para algum lugar, para te, né, fazer algum programa, né, alguma experiência com a comunidade, né, local desse, né, desse lugar. E eu estava muito envolvida com isso, né, de novo, procurando oportunidades de extensão para poder, né, fazer programas. Eu trabalho com a questão, né, de desenvolvimento infantil. Então, na época, eu estava, né, trabalhando em alguns programas na cidade de São Paulo sobre desenvolvimento infantil, e eu tive essa brilhante ideia de levar esses programas para outros locais do Brasil. Então, eu estava muito envolvida, né, com essa questão de ir atrás, né, de participar em projeto missionário, mas também participar em projetos de extensão, que eu pudesse trabalhar com a comunidade. Eu, né, bom, você sabe disso, mas compartilhando, né, a questão, a gente tinha sonhos de fazer missões lá fora, juntar essa experiência toda que eu trabalhava com saúde materno-infantil, né, desenvolvimento infantil e maternidade em outros países, né, a gente estava cogitando de se mudar, né, para o Middle East, como é que se fala em Oriente português? Médio. Oriente Médio. Para o Oriente Médio, então a gente estava pensando em para o Oriente Médio trabalhar com mães e crianças refugiadas. E aí, no meio disso tudo, com tanta, né, eu na verdade, né, em 2015, uma universidade da Europa me aprovou, né, para ir trabalhar lá, que era o Imperial College. Sim. Mas nesse ano fecharam as bolsas, porque a gente estava numa crise no país. Então, um professor me aceitou, que me receberia na universidade, mas não teria financiamento e acabou que se perdeu. E eu também, assim, hoje vendo, e assim, na área mais voltada, uma área mais diferente do que eu faço hoje. Sim. E aí, porque eu estava envolvida com esse projeto do Oriente Médio, eu comecei a procurar professores que trabalhavam com crianças refugiadas em situação de guerra, né, para poder me aprofundar nesse tópico, porque eu estava me preparando para ir para o Oriente Médio. Sim. E aí, no Google, né, a gente já tinha tentado tantas universidades, eu falo eu e tu, né, para dar um contexto para as pessoas, mas eu já tinha tentado tantas universidades, né, da Inglaterra, eu pensei, por que não pesquisar algumas universidades nos Estados Unidos? E aí eu comecei a procurar, né, professores que trabalhavam com crianças em situação de guerra em universidades dos Estados Unidos, e aí me apareceu, eu conheci uma professora que ela fazia exatamente isso, desenvolvimento infantil, saúde materno-infantil, refugiados, né, não no Oriente Médio, mas ela trabalhava bastante com populações africanas. E aí foi, né, que aconteceu, que eu conheci a professora, ela estava... Não, você mandou e-mail para ela, não foi? Foi várias coisas, né? Uma que a gente tinha uma amiga, né, que estava fazendo doutorado de sanduíche na Harvard nesse tempo, e aí ela me conectou com a Sim. professora milagrosamente estava vindo para o Brasil para dar uma palestra, Uau. e aí eu organizei um evento na USP, junto com a minha orientadora e com outra professora, para receber essa professora na universidade, né, para ela dar uma palestra lá. Mas organizei o evento, né? E ainda com aquele detalhe, nesse tempo eu já estava fazendo E essa curso de professora é da inglês. Harvard. E a professora da Harvard. E eu nesse tempo eu estava fazendo curso em inglês, curso, né, com inglês britânico, porque a minha ideia era ir para Inglaterra, mas eu ainda não falava, sabia explicar muito bem as coisas do meu trabalho em inglês, mas eu não sabia ter uma conversa pequena, Sim. né, small talk, né, uma conversação de dia a dia com alguém Sim. que falava a língua inglesa. Mas eu fui lá, fui indo, fui fazendo. Só que nesse meio tempo a professora falou que ela me aceitaria para um doutorado de sanduíche, só que eu teria que fazer uma entrevista com o time de pesquisa dela primeiro. Eles teriam que me aprovar. Então, para entrar na Harvard, eu teria que passar para o meu maior desafio, que era falar inglês para um grupo de pessoas. Eu, né, muito corajosa, Até falei, esse momento, essa conversa não tinha acontecido pessoalmente, era tudo por e-mail, certo? Não, ela estava Não. vindo para o Brasil, isso. Ela não tinha, ela estava vindo para o Brasil e eu estava
a Lara, né, a minha amiga me colocou em contato com a professora e ela falou e aí eu expliquei para ela o que eu gostaria de fazer, ela falou que sim, mas eu teria que passar por um processo, Sim. né, de seleção dentro do grupo de pesquisa dela. Esse processo foi marcado antes dela vir para o Brasil. Ah, tá. E eu estava estudando, né, inglês, mas eu ainda não sabia falar inglês. A conversação, né? Eu sabia explicar meu projeto. Sim. É isso. Eu não entendia muito bem. Aí ela marcou a entrevista com o grupo dela, que devia ser lá, não sei quantas pessoas, mas eram muitas pessoas, era todas as pessoas dos projetos que ela cuidava, ela não estava nessa entrevista. Isso era que ano? E Você lembra mais ou menos? 2016. 2016, esse processo seletivo com esse grupo de pessoas que a professora tinha designado, você lembra mais ou menos quando foi? Ah, não vou me lembrar. Tá, mas foi em 2016. 2016, Tá. isso. E aí? Aí foi horrível, né? Foi horrível, porque a gente fez uma entrevista por Skype na época, Ó, todo mundo com a câmera fechada. Eu só soube dizer quem eu era. Hi, my name is Clariana. Nem me lembro na época que eu falei, expliquei um pouco do meu projeto, só que eu não consegui passar dali, porque eu não conseguia formular perguntas. Você ficou Eu não, nervosa? ela muito nervosa, todo mundo com a câmera fechada, é muito difícil. No início, né, a gente Com a tem que olhar câmera muito para a fechada boca da ainda, né? pessoa para entender o que a pessoa está falando, por causa, né, do próprio sotaque da pessoa, né? Então, foi horrível. O time dela me reprovou, não me aprovou para entrar para fazer o doutorado de sanduíche. Isso. E Caramba. eu desatei a chorar. Não no meio da entrevista, mas depois. Depois. Porque eu falei, poxa, coloquei meu pé na Harvard e saí e perdi. Nossa. Só que o que acontece? A professora estava vindo para o Brasil e eu tinha organizado o evento. Pior ainda, né? Foi reprovada no processo e ainda tinha que receber essa professora, né, da Harvard que, enfim, que ia para esse evento e você tinha que conviver com isso, né? Uhum. Nesse meio tempo, eu tinha outra amiga que estava me ajudando, né, a treinar inglês. E eu contratei uma professora, né, para me ajudar na conversação, porque eu ia ter que conversar com a professora, Sim. né? Eu que ia Ia ter receber interações com ela. essa professora, né? Exatamente, eu tinha que dar um jeito de interagir com ela. E eu falei, tá, tudo bem, né? Pelo menos eu vou conhecer ela. E é isso aí. Aí eu me preparei, né, para apresentar toda a minha dissertação de doutorado para essa professora, porque a gente ia ter algumas reuniões de pesquisa para apresentar nossos projetos da USP para ela. E aí foi onde aconteceu o milagre, né? Porque eu treinei, né, o inglês para apresentar a minha dissertação e eu apresentei minha dissertação de doutorado inteira para essa professora. E consegui interagir com ela nesse tempo que ela estava na USP. E aí a professora, né, sempre, né, eu tinha amigos que estavam comigo, tinha uma amiga que estava comigo que falava inglês, que me ajudou também nessa interação, né, ela também me ajudou na questão, né, além de fazer curso com a professora particular, ela também estava me ajudando com algumas palavras, né, de como me comunicar melhor, ela tinha morado 5 anos aqui nos Estados Unidos. Então, assim, as coisas foram se alinhando, eu apresentei minha tese para ela, quando eu apresentei minha dissertação de mestrado, ela falou para mim, Clariana, mas meu grupo, né, falou que tu não sabia falar inglês e eu tô vendo que tu sabe, né? E aí eu perguntei para ela, professora, será que não dava para me receber lá, né, para reconsiderar isso? E ela falou, não, dá sim. E aí foi quando ela me aprovou para entrar dentro do grupo de pesquisa Caramba. dela. Você diria que seu inglês, que nível que era? Era um Era básico, básico, básico. intermediário? Não, Básico? básico. Eu entendia muito, eu conseguia ler muito bem, né? Porque o doutorado e o mestrado eles exigem a leitura. Então, tipo assim, apesar de não saber, né, tudo, eu conseguia entender as palavras da minha área. Sim. Mas assim, né, não pronunciando certo, eu conseguiria ler, né, entender o que um artigo científico estava te passando. Agora, para falar mesmo, era um inglês básico. Sim. E aí a professora viu, teve essa interação com você. E agora só faltava o quê? O dinheiro para ir. Só faltava o dinheiro. Como que você vai pra estudar lá fora, né? Nos Estados Unidos ainda? Aham, Sim, sem dinheiro. é. É que nem aquela. Aquela. ah,
aquele episódio do Chaves, né? Que a Chiquinha fala, eu vou pra Acapulco, pai. Aí prepara as malas, prepara tudo. Aí a Chiquinha fala, não, agora só falta a gente ganhar o sorteio pra viagem. Exatamente, só faltava ganhar o sorteio para viagem. E o mais impressionante foi que a inscrição para as bolsas de doutorado sanduíche fechavam naquele dia que ela estava fazendo a apresentação dela. Uau! Caramba! Claro, né, ela estava apresentando, tinha pessoas da Harvard, né, acompanhando ela. Então estava sendo muito difícil para eu conseguir, né, pedir para ela a carta, né. Eu lembro que essa minha amiga me ajudou a redigir a carta, né. A Ana Carol me ajudou a redigir a carta, me ajudou, né, a pegar a assinatura da professora. Só que, tipo assim, eu fui aplicar, fechava 5 horas a secretaria, né, para te aplicar, tinha que ser pela universidade. E eu, sei lá, 4h30 eu estava entregando minha documentação. Como eles tinham me negado, já não estava com nada pronto. Nossa. Então eu tive que ir atrás de tudo, sabe? Assim, fazer tudo para conseguir aplicar nesse processo. E aí eu apliquei. Caramba, E isso aí devia ter sido no último segundo do último tempo. Caramba. Imagina E aí eu o frio na consegui. barriga, a tensão também, né? Porque você tava o clima, o momento tava bem apertado, né? Era no último dia. Caramba. Uau. Tava tudo apertado, né? Tava tudo porque a gente tava vivendo, né, uma crise política no país, então não tinha muitas bolsas disponíveis. O time dela já tinha me recusado, então eu tinha medo, né? Se caso ela se esquecesse de mim, né? Eu precisava da carta dela para fazer essa aplicação, né? Tu faz primeiro uma aplicação com o professor, depois tu faz uma aplicação pela universidade, dependendo da universidade, e tu faz mais uma aplicação paralela para as bolsas de doutorado sanduíche. Então são 3 processos que tu tem que lidar. Sim. Agora mais, né? Naquela época não tinha proficiência de inglês. Se tivesse, teria sido, acho que eu não teria passado. Mas agora tem mais a proficiência de inglês. Então, tipo assim, são vários processos que tu tem que cuidar ao mesmo tempo. Uau. Tá. Bom, e aí? Você falou do dinheiro, conseguiu a carta, certo? Da professora, mas estava faltando a grana. Isso. Aí, em dezembro de 2016, eu recebi, né, a bolsa, né, positivo da CAPES. Aí, eu tava com muito medo, porque naquele ano, né, foi um ano bem difícil. Meio turbulento, né, no Brasil. Meio turbulento no país, exato. Então, eu não Sim. sabia se eu ia conseguir. Mas acabou que a bolsa saiu, né, e deu certo. A gente recebeu, né, a bolsa em fevereiro de 2017 e em março de 2017 a gente veio morar em Boston, nos Estados Unidos, para estudar na Universidade de Harvard com a professora, que até então o grupo de pesquisa tinha me rejeitado. Caramba. Mas eu dou muito bem, eu lido muito bem com a rejeição, porque eu penso assim, se é Deus que está abrindo a porta, não interessa o que vai acontecer. Ele vai abrir, as coisas vão virar, e se fechasse, tudo bem, né? A gente estava se programando também para fazer outras coisas, né? Deus ia direcionar. Tá, uau. E como foi Harvard? É uma pergunta meio ampla, né? O que te mais marcou em fazer o doutorado em Harvard? O que foi esse doutorado sanduíche, assim? O que mais te marcou em entrar numa universidade desse nível? Teve tantas coisas que me transformou mesmo, assim, como pessoa, como pesquisadora, como estudante, né? Primeiro, né, a questão do inglês, né, que eu cheguei aqui com o meu inglês básico, e eu tive 2 escolhas, uma era me esconder dos meus colegas e tentar falar o menos possível, ou me expor para sugar tudo que eu podia daquele ambiente e aprender a língua, né, e aprender não só a língua, mas como o que a universidade tinha para me oferecer. E eu escolhi a segunda rota mais difícil, que era me expor. Sim. É legal, né, que Deus colocou pessoas maravilhosas do meu lado, que me ajudaram nesse processo e gostaram de mim, mesmo com toda a minha dificuldade de comunicação, eles ficaram do meu lado, né, eles me ajudaram, né, conversaram comigo e desenvolveram o meu inglês, né, naquele tempo, meus colegas da faculdade, né, que trabalhavam no mesmo... Os colegas da Harvard. Da Harvard, exatamente. Então, eu escolhi me expor, né, era super difícil, tinha muita
dor de barriga quando tinha as reuniões do grupo de pesquisa, né? Imagina, eu estava com pessoas, algumas delas tinham me negado que estavam ali comigo. Mas eu fui me expondo, eu falei, Clariana, tu viajou né, do Brasil até aqui, não é para ficar escondida, né? Tu vai dar um jeito, tu vai falar, tu vai aprender. Então eu Só comecei a me expor. uma coisa que eu fiquei curioso de saber, o que você acha que a Harvard se interessou em você? O que você acha que foi o determinante? Que o inglês não estava legal, mas o que você acha que chamou a atenção da Harvard? Eu acho que é a pesquisa, né? Tinha uma pesquisa muito forte, eu estava, né, cada vez aprofundando mais na área de desenvolvimento infantil. Eu tinha experiência, né, prática nessa época, como eu falei, tinha feito, né, alguns projetos de extensão, Ah, tá. outros projetos que eram extensão, né, junto com missões. Estava trabalhando para a prefeitura de São Paulo, num projeto de desenvolvimento da criança. Então, eu tinha muita experiência, assim, né, tinha um projeto de pesquisa bem forte que se alinhava, porque é isso que eles querem, né? Eles, claro, tu precisa se comunicar, né? Eu acho que foi um milagre mesmo, que a professora achou que eu falava inglês muito bem, né? Eu treinei muito para aquele encontro, mas também tem a questão da pesquisa, né? Aham. E é uma pesquisa que nessa época era uma pesquisa mais focada em epidemiologia, Desenvolvimento. desenvolvimento, Aham. Da desenvolvimento do criança. quê? Da criança, desenvolvimento infantil. Aham. O desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento infantil e os determinantes sociais de saúde. Então, eu estava bem, né, bem sharp, né, bem Tá. afiada nisso. E, bom, aí você estava falando dos colegas, né, de se expor, né, quer dizer, eu posso me esconder aqui, eu vou me expor, vou me desenvolver, e aí você Isso, encontrou colegas que, né, te receberam muito bem também, te exato. acolheram, você teve um acolhimento. Sim. E o que você diria, assim, você também passou por boas, né, excelentes universidades no Brasil, né, a FURG, a USP. O que você acha que é diferente de uma Harvard e a universidades brasileiras, na sua experiência que você teve? Eu acho assim, a questão da universidade americana e do americano, acho que tem uma questão cultural, né? Eu acho que os estudantes aqui nas universidades, né, principalmente nos programas de pós-graduação, eles são muito mais críticos, eles batem muito mais, não batem de frente numa maneira desrespeitosa, mas eles são muito mais, como é que fala entitled? Like, eles são muito mais, eles são seguros de si, eles são Tá. muito mais seguros de si para, sabe assim, para dar a opinião deles, eles quando eles decidem uma área, eles já são muito aprofundados na área, né, politicamente, na comunidade, né, É mais aqui, né, profundo, parece, sim. aqui a criança ela é obrigada, né, a fazer muito voluntariado. Então né, os jovens daqui, eles participam, não a maioria deles, mas né, tem alguma experiência transcultural, multicultural, vai para outros países fazer, né, durante o high school ou durante, né, aqui é diferente a faculdade também. Então, às vezes, quando eles estão no programa de graduação, eles já foram viajar para algum lugar no mundo. Então, eles têm muita experiência, né? Eu acho que a gente no Brasil, minha percepção, né? Pelo menos eu era assim, muito dependente do conhecimento do meu orientador. Sim. Então, né? Eu era muito insegura, né? Muito mais uma questão, né, vertical do professor te falar, né? O que é e por falta, né, de experiência mesmo, ficar muito no básico, né? Para discutir em sala de aula, vamos dizer, alguns tópicos. Tá. Então, aqui, quando eu vi as aulas, elas eram muito mais feitas em cima do comentário do aluno e não do que o professor Sim. dava a aula. O Então, tipo, aluno tinha corre muito essa mais conversa. atrás, o aluno ele tem esse senso de. Ele tem que correr atrás, ele tem que tipo, e se Isso, aprofundar. É muita responsabilidade dele e é esperado isso dele, né? Que ele tem essa atitude mais de buscar o conhecimento e de esforço.
Seria isso? Exato, de buscar conhecimento, de esforço, tipo assim, é tua responsabilidade, né? A tua educação. Eu acho que a gente tem isso no Brasil também, a gente sabe que é nossa responsabilidade, mas eu acho que é uma questão mais materna, assim, né? Tipo de, tá, né? O professor ajuda muito, né? Uma questão, né, de muito faz o que deve ser feito, Aham, né? tá. Eu acho que aqui eles são muito, né, eles leem, eles são engajados politicamente, eles têm. Eu acho que mudou muito, na verdade, desde que eu saí do Brasil, porque já faz um tempo. Acho que com as questões políticas que a gente passou, a questão do Covid, eu acho que mudou muito o perfil do estudante, né, no Brasil. Para melhor, às vezes para pior, por causa do Covid, né, o que aconteceu. Mas eu acho que eu vejo as pessoas mais engajadas, né? Essa questão mais crítica, né? E é isso que quando eu percebi, né? Os professores, eles já de cara eles te perguntavam conceitos, né? E as pessoas brigavam para responder em sala de aula. Eles já esperavam que tu tivesse lido o material, o Sim. livro, eles esperam que tu interaja com eles, não é uma aula que, tipo assim, tu fica esperando que o professor passe os slides dele e vai embora. Não, todo mundo não só estava preparado, tinha lido o material previamente, mas como eles queriam participar, né? Tava com a mão levantada, eles Sim, queriam dar a opinião deles. eu achei bem nos nossos primeiros meses lá, né? Eu lembro que eu fui numa aula de. O professor tinha um nome indiano, muito complexo falar, não vou lembrar. Mas era uma aula sobre tráfico humano. Nossa, e me impressionou. O professor parecia tinha uns 3 assistentes na sala de aula, uns 3 ou 2, né, professor assistentes. Ele dando a aula e o pessoal perguntando perguntas complexas, profundas, que eu falei, meu Deus, eu sou muito burro aqui. Eu não tô impressionado. Eu fiquei surpreso pela participação das pessoas e pela qualidade das perguntas dos alunos, né? Exatamente. Enfim, poxa. E tá, aí você ficou em Harvard e algo mais te marcou? O que você sente que aprendeu mais em Harvard? Eu acho que aprendi a me desenvolver mais, né, na questão de pesquisa. Tive a oportunidade, né, de viajar para países, né, como o Paquistão e a Tanzânia. Sabe, assim, fiquei mais empoderada dentro da pesquisa, porque os professores te criam, né? Eles te formam para ser assim, né? Você vai, faz, explora, vai atrás, né? Tipo, procura as oportunidades. Eu acho que eu achei meu grupo, né? Essas pessoas que vão atrás das oportunidades, sabe, assim, que sabem as oportunidades, aplicam para as coisas, não ficam dependendo de ninguém, não ficam dependendo de orientador, né? Eu sinto que claro, né, não foi só alegria, né? Teve Claro. vários altos e baixos até eu aprender isso, de ir atrás, de acreditar em mim também. Acho que uma coisa que mudou bastante. Eu, claro, eu sempre fui muito para frente, acreditei em mim, mas foi outro nível, sabe? Foi acreditar em mim assim no nível que não, agora você tá, né? Você por você mesmo, você precisa achar suas oportunidades e crescer dentro disso, e se posicionar, né, ser vista não só como uma estudante, mas como uma profissional. Eu vejo isso também. Os alunos de pós-graduação aqui eles são muito mais vistos como profissionais do que como alunos. Aí, né, depois eu fiquei para o pós-doutorado e isso ajudou ainda mais isso, porque o pós-doutor aqui ele é realmente contratado pela universidade para trabalhar, né, e ser um funcionário daquele grupo. Da Então, tipo Harvard você assim, ficou de 2017 a 2022, 5 anos. isso. É, Sim. E uma parte foi como doutorado de sanduíche, uma parte como pós-doutorado. pós-doutorado. E É, você teve essas experiências internacionais também, né? Que você mencionou, sim. né? Paquistão e Tanzânia. Tanzânia. Sim. Aham. E aí Cara, tinha outros projetos, né? Dentro do primeiro projeto a gente trabalhava com Ruanda e Serra Leoa, na tá. África. Aí depois, quando eu mudei de grupo de pesquisa, né? Que é a professora que me acolheu aqui, ela acabou se mudando para outra universidade, e eu fui trabalhar com outra orientadora, Sim. professora Aisha. E aí eu trabalhei na Tanzânia, Paquistão, que eram os lugares que ela trabalhava, mas ela tinha outros projetos no Vietnã, Sim. em outros países. E você teve. Me fala um pouco dos desafios. Você teve algum momento que você chegou a querer desistir de que você estava fazendo?
E conta um pouquinho dos desafios que você teve de tá morando, né? Tá fazendo estudar na Harvard. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que é essa questão, né, dessas transições, de tu, né, ser mais independente, de tu ir atrás das oportunidades, né? Eu percebi que aqui estava mais evidente isso, que eu precisava ir atrás das oportunidades. É claro, foi bem difícil financeiramente para gente, né? Porque a Bolsa do Brasil, ela não sustentava totalmente, né, duas pessoas num país. A Boston é uma cidade muito cara, então teve todas as questões financeiras que foram um desafio. É claro, o inglês eu fui ficando cada vez mais afiada, mas teve toda uma exposição. É que nem um bebê falando, né? Tu erra, 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 até que um dia tu É, acerta e assim tu vai. Então, teve um processo dentro disso, né? Não foi de uma noite para o dia eu estava falando muito bem. Foi pelo menos uns 6 meses aí para eu conseguir me comunicar confortavelmente, né? E depois, claro, cada ano que passou, né, foi ficando melhor, eu fiquei mais segura. Mas, tipo assim, demorou, né? Não foi fácil. Eu acho que, né, a questão de tu estudar, né? Eu sempre fui muito estudiosa, mas aqui eu aprendi outro nível de profundidade no estudo. é, Não é só saber para passar na prova, tu tem que tem que entender saber aquele mesmo, né? assunto, tu tem realmente ser um doutor dentro da tua área. E Tá, acho que foram esses os desafios que sim, eu consigo me lembrar. sim. Bom, e você vê, né, além do tema da sua pesquisa, você vê algum. Você consegue enxergar um propósito por trás da sua pesquisa? Comenta um pouco de como o tema da sua pesquisa, e o propósito dessa pesquisa, como que essa pesquisa que você faz pode ajudar o mundo, tem ajudado as pessoas? O que, que você enxerga sobre isso? Aham. É uma boa pergunta, né? Porque nos ajuda também a refletir o porquê a gente iniciou, né? Porque a gente começou as coisas em primeiro lugar. E é uma coisa que eu tenho exercitado muito, assim, na minha cabeça, sabe? Por que tu começou as coisas em primeiro lugar? E, né, trabalhando nesses projetos, né, de extensão, trabalhando na atenção básica, tu vendo as iniquidades da família, né? Pensar que, pô, tanta gente, né? Eu, né, por todos os desafios que a minha mãe teve para me criar, nasci numa família tão feliz, né? Que me deu comida, que me deu amor, que me deu educação. E tu pensar que tem crianças que não nascem assim, né? Pela, entre aspas, a loteria da vida, elas vão passar em famílias que elas vão sofrer abuso, elas vão sofrer fome, né? Muitas famílias não têm o suporte, né? São famílias às vezes que só tem a presença da mãe, não tem um pai ali do lado, não tem ninguém para dar suporte para essa mãe. E eu comecei a ver essas iniquidades e pensar, pô, como é que a gente pode fazer, né, para ajudar essas mães, para ajudar essas famílias, para ajudar políticas públicas, né, na área de parentalidade e desenvolvimento da criança. Então eu fico, né, depois em Boston ainda tive a oportunidade de trabalhar com, né, na parte clínica também, dentro do desenvolvimento da criança, e tu vê as iniquidades de acesso ao sistema de saúde, as dificuldades, né, que as mães têm para criar os filhos aqui, às vezes mães imigrantes, né, que não falam a língua, que não conhecem o sistema, e o que, que a gente pode fazer, né, como sistema, como profissional de saúde, para ajudar essas famílias, para dar o melhor início da vida para essa criança. Porque a gente sabe, né? Hoje em dia, acho que as pessoas com o Instagram estão cansadas de saber que os primeiros 5 anos de vida são essencial para o desenvolvimento da criança. É onde o cérebro vai se desenvolver, pelo menos ali 90% desse cérebro. Então, quando a gente dá uma condição para essa criança se desenvolver né, e ter, né, É uma janela de oportunidade isso, né? É uma exatamente, ter janela a de janela oportunidade. de oportunidade, né, no desenvolvimento dela. É claro que a performance dela acadêmica e como adulto vai ser diferente de uma criança que não teve essa oportunidade, que passou fome, né? A criança que passa fome vai conseguir estudar dentro de uma sala de aula. A Sim. criança que vê violência dentro de casa, como é que ela vai se sentir psicologicamente sobre, né, o amor em família, sobre o amor do pai e da mãe, né, sobre a questão dela como indivíduo, né, de valor individual no mundo. Então, é claro que uma criança que sofre abuso, violência, né, e falta de cuidado, ela vai se desenvolver diferente. Sim. Né? Então, como que a gente pode preencher essas lacunas? Imagina tu conseguir fazer um mundo, né, que a criança pudesse se desenvolver na naturalidade, na forma mais perfeita dela, né? Legal. A gente conseguisse proteger esses primeiros 5 anos. Então, eu vejo muito isso. A minha pesquisa, né, ela mudou depois, né, eu foco agora mais
também na saúde mental da mãe, porque eu percebi que não tem, é claro, eu já sabia, mas a gente não tem como trabalhar com desenvolvimento infantil se a gente não trabalhar Sem com os cuidar cuidadores, dos tanto a mãe, cuidadores. como o pai, como outros cuidadores que podem ser os avós, outras pessoas. Mas na minha pesquisa eu tenho trabalhado bastante com a saúde mental materna, porque imagina, uma mãe que não está segura na gravidez dela, que está sofrendo, está com depressão, ansiedade, isso passa, né, para o bebê, com certeza, a gente sabe, por N estudos que isso passa, não só pela placenta, como geneticamente, como altera, né, a saúde mental dessa criança desde o ventre da mãe. Então, hoje em dia, meu foco é muito isso, é lutar para programas, políticas Legal. públicas que protejam a saúde mental materna, que ajudem a mãe a se conectar com o sistema de saúde mental, que a gente sabe que mesmo num país né, desenvolvido como os Estados Unidos é bem precário, quanto mais no Brasil, né, também tem estudos no Brasil com mães adolescentes, né, nessa mesma área. A gente sabe que a gente não tem, né, quase profissional de saúde mental na atenção básica, que é onde estão as pessoas mais vulneráveis. Então, como é que uma mãe vai conseguir uma assistência para ela com um psicólogo, por exemplo, né? Sim. No Brasil é difícil, é caro, né? É claro que a mãe vai priorizar outras coisas para pagar do que cuidar da saúde mental dela, né? E mais todas violência, violência parceiro íntimo, né? Falta de suporte, tudo isso afeta, né? A mãe e paralelamente vai impactar diretamente a criança. Então, o meu foco é esse, né? Eu fico pensando, pô, se a gente conseguir ajudar uma mãe, é uma criança, né? Que vai se desenvolver plenamente, que vai, Legal. né, desenvolver uh, um Uma como é conexão, que é? Uma conexão segura, né? Com essa mãe. que legal. E, e isso vai transformar a vida dela, né? Imagina os Que primeiros anos bacana. da vida, né? Muito bom, muito relevante essa pesquisa, né? E me fala uma coisa, como que foi essa transição, indo adiante um pouquinho na sua vida, como foi essa transição da Harvard, né? Você era pós-doc lá, e aí você foi para a Universidade de Nevada, Las Vegas, como que você foi para lá? Sim. Quando eu estava na Harvard, eu sabia que eu queria voltar para a escola de enfermagem. Eu estava no departamento de saúde global, né? Saúde populacional e na saúde pública. E eu queria muito ensinar o que eu aprendi para estudantes de enfermagem. Oh, Então, né, nessa decisão de procurar universidades, é claro, teve um processo. A gente estava ainda, né, com a intenção de voltar para o Brasil, mas veio o Covid, e aí nesse processo do Covid, a gente resolveu procurar oportunidades aqui nos Estados Unidos, né, para fazer essa transição acadêmica. E aí, quando eu estava procurando as vagas abertas, eu vi, né, uma das universidades era a Universidade de Nevada, Las Vegas, aberta, né, para a posição de professor tenure track, que é o professor pesquisador na universidade. A gente tem uma amiga aqui muito querida, né, a Gabi, que também tá trabalhando nessa universidade, então eu contatei ela para saber como é que era a universidade. Gostei muito das coisas que ela compartilhou e apliquei, né, em 2021, acho que foi final de 2021, para a universidade entre a Universidade de Nevada, né, outras universidades, eu apliquei também, e a Universidade de Nevada me chamou para uma entrevista, e eu gostei muito da diretora da escola de enfermagem, gostei muito das coisas que eles compartilharam, e eles acabaram me contratando em 2022, viemos para cá, caramba. para Las Vegas. Sim, é muito diferente ser um pós. Pergunta de ignorante. É muito diferente ser um pós-doc de um professor? Ah, sim. O professor tem muito mais responsabilidade, né? Porque o pós-doc ele se dedica só para a pesquisa que ele foi contratado, como se ele fosse um pesquisador contratado, né, para trabalhar no projeto. O professor universitário, não, tu tem que dar aula, tu tem que servir a universidade de alguma forma, participando de comitê de graduação, de pós-graduação, de eventos, e tu tem que fazer a pesquisa, né? E dentro da pesquisa, tu tem que provar para a universidade que tu é um bom pesquisador. Então, eles te avaliam, né, por número de artigos publicados, de financiamento que tu traz para a universidade, envolvimento de pesquisa, né, internacional, nacional. Então, tudo isso conta, né, para a tua avaliação como professor. Sim, sim. E o que você. Né, você é uma mulher latina, né, imigrante num país que
turbilhões aí, né? Esse turbilhão desse caos político que a gente está vivendo no mundo, né? Mas Estados Unidos também, hoje parece os ventos estão menos favoráveis para imigrante. Como que você vê um desafio de ser mulher latina, uma minoria, de ser parte de um grupo minoritário na academia? Você consegue enxergar algo assim ou você não vê isso? Não, eu acho que tem sim, né? Tem a questão dos bias, né? Tipo assim, com certeza, O que é né? Eu bias? nunca. Os A vieses? questão. Os vieses. Tá. A gente usa tanta palavra em inglês, né, que a gente se esquece como é que fala em português. Mas eu acho que tem, né? Com certeza tem, né? Todo mundo tem seus vieses, né? E seus preconceitos, né? É desafiador, com certeza, mas sinceramente, eu nunca dei muita oportunidade para essas vozes, sabe, de desafio na minha cabeça. Eu nunca dei. Eu acho que quanto mais as pessoas falam que não, e se é uma coisa que eu quero muito, eu tenho muita convicção em Deus que vai dar certo, eu. As vozes, elas vêm, é claro, me deixam triste quando eu vejo algumas coisas acontecendo e me deixa preocupada, mas logo passa, assim, quando eu converso com Deus e eu me lembro de tudo isso, né? Hoje conversar contigo, compartilhar minha jornada, me ajuda também a reforçar ainda mais a minha fé em relação, né? Tipo assim, que Deus não me trouxe aqui, né? Por exemplo, para ganhar dinheiro, para ser, né? Tipo assim, ter sucesso. Ele me trouxe aqui por um propósito, né? Para eu impactar a vida dos meus alunos, para impactar a vida das mães que eu trabalho, as crianças, para impactar os povos, né, as comunidades, os países que eu trabalho, e que ele vai me sustentar, e se ele não quiser que eu fique aqui, se ele, né, na universidade ou no Sim. país, ele vai me direcionar para onde ele quiser e tudo vai estar bem. Então, assim, apesar de eu ver os desafios, eles acontecem, sim, existe. Eu nunca passei por nenhuma situação de preconceito, mas eu sei que acontece e existe com outras pessoas, né? Se eu tive sorte mesmo de não experienciar, proteção de Deus também, mas é desafiador, tem que, assim, sempre se provando, né? Se o americano tem que se Sim. provar de um jeito, o imigrante tem que se provar 3 vezes mais, né? Ah, Sim. mas para mim isso não é um problema, né? Porque eu acho que tu tem que fazer as coisas que tu faz bem feito e Deus cuida do resto. E quanto você ganha? Eu não vou falar quanto eu ganho. Ok. Deixa eu te perguntar, você se considera feliz nessa profissão? Sim, aham, muito feliz. Eu gosto de estar com meus alunos, gosto de mentorear os meus alunos, gosto de ver o impacto. Acabei de terminar duas das minhas pesquisas e ver o impacto, né, dessa pesquisa na população que eu trabalhei. Ah, eu gosto muito do ambiente acadêmico, de desafio, de ideias novas, de inovação. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Legal. E me fala uma coisa, a gente já está indo pro nosso encerramento. Linda, quem quer ser enfermeira, quem quer, né, a pessoa que quer seguir uma carreira parecida com a sua, que conselho você daria para essa pessoa, assim? E também um conselho para quem está perdido, que de repente está precisando de um direcionamento, o que você falaria para essa pessoa? Eu falaria para pesquisar muito bem. Hoje em dia, pô, a gente tem tanta coisa, tem internet, tem o chat de TP para te perguntar coisa para ele. Tu consegue se conectar com as pessoas por Instagram, por e-mail, por WhatsApp. Tem tantas formas, né, de tu descobrir mais a tua profissão. Eu acho que eu falaria assim, primeiro, tenha certeza do que tu tá fazendo tem a ver com tuas habilidades pessoais, né? Se tu gosta de falar, bom, de repente tu vai ser um bom professor. Mas, né, se tu é uma pessoa mais introspectiva, não sei, né? Se tu é uma pessoa que gosta de algo mais estável, Sim. ou não tão estável, tu tem que saber muito bem o que tu gosta. Porque Sim. independente da profissão que tu escolher, tu precisa, as habilidades é que vão contar. Não interessa a profissão que tu tenha, né? Para ti ir atrás das possibilidades e para te fazer, né, todo esse trajeto de, né, se aprofundar, aquilo precisa estar no teu coração, tu precisa gostar e precisa ter a ver com as tuas habilidades, né? Eu acho que acabou o tempo que tu faz medicina para ser rico e isso vai te fazer feliz. Tu faz engenharia, tu faz
advocacia. Pô, tem gente na internet ganhando dinheiro e sem informação É, nenhuma, e porque a habilidade dela é comunicação, é uma pessoa que se é, achou, ela não se importa de se expor, ela não se importa de falar sobre as coisas dela, as pessoas gostam de seguir ela e elas ganham muito, muito mais dinheiro, né, que sim. eu que fiz um, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Mas porque elas acharam as habilidades dela. Então, assim, vá, descubra essas habilidades, né? Ache um jeito de você, uma fórmula, um curso para te descobrir as tuas habilidades antes de decidir a tua profissão. Para te descobrir, né, tá, o que que eu sou mais inclinado dentro de todo biológicas, exatas, o que que eu sou mais, o que me faria, tem mais a ver com as minhas habilidades, Sim, sim. né? Então, assim, É, e às vezes a gente, habilidades e os gostos também, né? Essa combinação de habilidades e o que você se interessa, né? com certeza, a gente investe, pô, tão caro na universidade e a gente não, às vezes não passa tempo para descobrir nossas habilidades. Sim. Não paga, sei lá, né, um curso para isso, um profissional que vai te guiar, né, dentro dessa área. Então, tipo assim, pô, faz teu tema de casa antes de aplicar, antes de ir pro cursinho estudar, antes de aplicar. Se você tá numa profissão que você está infeliz, pesquisa bem, dá tempo de mudar, né? Tu, Léo, é a prova viva, né? Mudou, tava com 34 anos quando tu mudou de Olha, profissão. eu tava comendo, tá com 30. 30? trinta Sério? e um, né? É? Eu É. achei que tava. Não, mas. Tá, mas tudo Enfim. bem, mas tô nos 30. Exatamente. Tá, mas. Exatamente. Então, assim. E mudou totalmente de profissão, né? Não é uma coisa assim, eu fiz, sei lá, enfermagem e eu vou ficar dentro da área da enfermagem e vou fazer nutrição, né? Que de repente, né, são dentro da área da saúde. Não, estava em business, né? Banco e mudou para psicologia, né? Mental health, né? Aconselhamento. Pô, é diferente, né? Então, tipo assim, dá para fazer, mas tu tem que, né? Assim como tu fez, né? Todo tua procurou ferramentas que te ajudaram a descobrir suas habilidades, né? Se encontrar. Eu gosto muito de escutar, não é minha frase, mas escutar encontrar o teu lugar no mapa, né? Encontrar o teu lugar, ok? Qual dentro dessa linda pintura que é a vida, né? Dentro dessa linda pintura que é o universo que a gente está vivendo, qual é o pontinho que eu vou servir, que eu vou melhor servir a população, que eu vou melhor servir com minhas habilidades, né? Sim, Encontrar o teu lugar, né, no espaço. sim. E muitas vezes não é fixo também, né? Porque às vezes a gente encontra, mas depois tem que se reencontrar, né? E se reencontrar. Às vezes acontece Isso, essas peças da vida que a gente faz uma coisa por um tempo, mas depois tem que se reencontrar, né? E essa habilidade de se reencontrar. E lógico, tem ferramentas, tem meios de você navegar bem essas questões que a vida nos coloca, né? Que nem você fez, né? De você iniciou de uhum, uma forma, né? Querendo o cuidado te chamou a atenção, mas de certa forma você teve que se encontrar, teve que encontrar a- você encontrou, né? Um interesse em pesquisa e aham. seguiu, né? É, bacana. Inclusive, né, em 2014, eu acho que eu fiz também um curso de orientação vocacional, né, E, e eu me lembro que isso confirmou minhas habilidades na questão, né, de pessoas, a questão, né, de criatividade, né, a questão, né, tipo assim, eu me lembro que na época eu coloquei que eu queria ser professora, porque eu gosto de esse contato com o aluno, de conversar, mas eu também gosto da parte de criatividade, que vem muito com a pesquisa, e eu me lembro, sim, assim, que eu já estava, né, no doutorado, então, é que nem tu falou, às vezes a gente tem que confirmar ao longo do caminho se a gente está indo na direção certa, né? E tu vai encontrar outras coisas, né, dentro da profissão, que nem eu, né, hoje em dia eu sou bem mais focada na saúde mental, né, coisa que eu jamais imaginaria, por causa do desenvolvimento infantil, por causa da sim, saúde mental materna. Então eu tenho me aprofundado cada vez mais em estudos de saúde mental, de psiquiatria, né? E isso foi agora, foi de 8 anos, né, de quando eu cheguei aqui para cá. Então, eu acho que é exatamente isso que tu falou, mas tem que procurar, sabe? Acho que tem que fazer esse trabalho, porque a gente vai muitas vezes com a onda, né?
a onda da vida, né, com a correnteza da vida, e a gente não para refletir. Sim, E a gente acaba aceitando sim, qualquer coisa que aparece na nossa frente e a gente não sabe depois por que a gente está infeliz, sim. não está ganhando dinheiro, É. não está conseguindo emprego, mas a pessoa também não, né, não Não se esforçou refletiu para muito, né? refletir. Sim. E indo para os finalmente, você tem algum livro, alguma que te marcou? Ou um podcast que você acha que vale a pena recomendar aí pro pessoal? Algo relacionado ao nosso tema aqui de propósito profissional? Aham. Eu pensei em 2 livros, né? Na verdade, um é um autor que eu gosto muito, mas assim, o primeiro livro não tem como eu não falar, né? Que é a Bíblia. Eu Sim, leio a Bíblia todo dia. Me fortalece muito as histórias que eu leio lá na minha questão profissional, na minha questão de propósito, na minha questão de habilidades, né? Tem tanta história, né? Tu gravou recentemente um vídeo falando sobre a vida de José do Egito e, né? Tu pensasse, Deus colocou homens às vezes tão imperfeitos e com histórias tão tortas, né? Tipo é, assim, de traição dos irmãos, que foi o caso do José, né? Tipo assim, depois de mentira, né? Que mentiram sobre ele, né? A conduta dele. Mas Deus, né? Tudo ele tinha um propósito, né? Profissional para o José, né? Porque ele foi depois ser o segundo cara mais importante do Egito. Então, legal. assim, eu leio todo dia, né? Não quero dar uma de religiosa, mas eu amo ler a Bíblia, assim, eu Sim. amo ler as histórias, é uma coisa que me fortalece todo dia para pensar, né? Como profissional, como pessoa, meu papel no mundo. Aliás, vamos até Então, colocar uma Bíblia aqui no link da descrição. Vamos colocar uma Bíblia bem legal, com uma versão bem bacana. Caso você tenha interesse, já aproveita e compre. as pessoas elas às vezes acham que é muito difícil a linguagem, né? Mas hoje em dia tem tanta mensagem que é uma Bíblia, né, que tem uma linguagem tão Ah, vou contemporânea, colocar tão a mensagem fácil de aqui. ler. Legal. As histórias tão bom assim, É. como a Bíblia ela se renova assim, cada vez que eu leio uma história, posso ler 10 vezes a mesma história, ela vai me dar alguma conclusão diferente. Então eu super recomendo, Legal. né? As pessoas lerem mesmo, lerem, né? Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de tirar ensinamentos preciosos mesmo, né? Mas escrito quantos anos atrás, né? Que eu nem sei, mas muitos anos atrás. Aí o segundo autor que eu gosto muito, ele se chama Robin Sharma. Ah, não me chama é Isso. demais. Muito bom. Então, assim, eu leio muitos livros dele para me inspirar profissionalmente, para ajeitar minha rotina, né? O Clube das 5 da Manhã foi o primeiro livro que eu li, ele me ajudou muito na questão de produtividade, sabe, assim, de ajeitar minha Aham. rotina, sabe, assim, de ter uma rotina que realmente vai Uma rotina ajudar produtiva, né? Aliás, vou isso. colocar aqui na descrição tanto os livros que a Clara vai falar do Robin Sharma, quanto a gente tem no nosso produto aqui 30 resumos, 30 livros resumidos, e um dos Nossa, muito bom. livros tops, assim. E a gente vai colocar aqui, caso tenha interesse, que é bem baratinho o resumo desses livros. Inclusive tem o Clube das 5 da manhã num desses livros. O audiobook, né? O audiobook resumido do Clube das 5 da manhã. Resumido. É, O audiobook é muito bom, porque não só, né, porque tu tem vários livros que são top, né, sim. Vou né, colocar na tipo, descrição aqui. top, mundial de melhores livros, e tu consegue escutar arrumando a casa. Eu gosto muito de escutar coisa enquanto arrumo a casa, podcast, né? Então eu super Sim, recomendo os audiobooks. Mas o Clube das 5 da Manhã é um. legal. O outro que eu li recentemente dele é como que é? A riqueza que o dinheiro não compra, mas eu não sei se tem em português esse aí, mas todos Acho que dele deve eu ter. recomendo, assim, Sim, ah, são muito bons, assim, mas eu sempre tento buscar, né, alguma coisa mais, com uma vertente mais cristã, alguns, né, o Robin Sharma não é cristão, mas eu também tento buscar algo mais profissional que vai me inspirar, vai me ajudar a crescer. bacana. Esses são os que eu consigo, né, me lembrar agora recentemente né, que eu tenho lido, né? A Bíblia eu leio sempre, mas Robin Sharma eu sempre procuro ler alguma coisa dele também. Nossa, muito bom. Então tá certo, linda. A gente tá encerrando aqui. Obrigado pelo esse tempo, por ter compartilhado sua linda história, que
Tem ainda muito mais, né? Eu sempre recomendo, tô plantando sementinhas aí para um dia ela fazer um livro, né? Porque a história dela é muito linda. E obrigado por ter participado e espero que esse vídeo possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Ótimo, obrigada por me convidar para participar. E foi uma honra, fico muito feliz de compartilhar minha história e espero que ajude pessoas a encontrar o seu caminho, o seu propósito profissional e o seu lugar no mundo. Tá É isso, certo. pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.